Olá, seja muito bem-vindo ao canal Testemunhando Cristo. Eu sou Gilvan Júnior e nós estamos aqui mais uma vez hoje trazendo um convidado hiper interessante, porque com certeza você vai se identificar com o testemunho dele. Pastor Léo, um amigo de longa data, e além de ser pastor também, ele é barbeiro. Então, você que está precisando de um corte super rápido, esse é o cara, porque ele trabalha muito rápido e com qualidade, tá? Amém. Então, se você estiver precisando de cortar o cabelo e agilidade, é com o Pastor Léo. Pessoal, você que ainda não é inscrito no canal, eu peço que você compartilhe esse vídeo, se inscreva, tá? Ativa aí o sininho aí para receber os outros vídeos também, porque a gente está fazendo um trabalho super bacana aqui de edificação da fé. Então isso é muito importante para que atinja outras pessoas. Se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, fica no vídeo que você vai com certeza se identificar. Perfeito? E, sem mais delongas, vou passar a palavra para ele. Ele que é um amigo, como eu disse, de longa data. E eu vou querer que ele se apresente aqui. Pastor Léo, seja muito bem-vindo. Gilvan. Tá? E a gente está querendo aqui contar um pouquinho da sua história. Quero que você, numa breve, início breve, você conte um pouquinho, né, de como foi a sua infância, se você se desviou no caminho, na juventude. Você não é muito velho, mas a gente quer saber se você sempre andou no caminho ou se teve algum desvio. Muitas pessoas se desviam antes de chegar, né, ao pastoreio. E conta pra gente como é que foi isso aí. Amém, Gilvan. Boa noite você, boa noite, Gustavo. Gilvan, a minha história ela é bastante curiosa, né? Porque até eu chegar ao pastorado eu oscilei muito, né? A gente sabe que vida de jovem, esse mundo que a gente vive, a gente sabe que o pecado ele é muito bom, mas o pecado ele conduz... A oferta do inimigo, né? Isso aí, é a oferta do inimigo, mas só que o pecado ele, né, tira a nossa salvação. E a Bíblia fala que guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, né? E o que aconteceu? Eu não conhecia esse Cristo, não conhecia esse Deus. Até porque a minha família não tinha ninguém crente. E quando a mãe da minha mãe faleceu, eu fui morar com a mãe do meu pai. Entendeu? E, tipo assim, eu não sabia o que estava me esperando. Propósito, né? Um propósito. Entendeu? E a gente sabe que o escolhido não tem escolha, né? O Deus vai te apresentar o caminho. E eu fui morar com a minha avó e minha avó falou assim, ó, tu vai morar com a vovó agora, mas aonde a vovó for, você vai atrás. Eu falei, não, tá bom, né? E minha avó era muito minha amiga, só que quando eu comecei para ir com a minha avó falou assim, ó, todo culto você tem que ir com a vovó. Eu falei, Jesus, falei, vó, deixa eu ficar em casa, né? Ver um desenho. Ela, não, tu vai para a igreja comigo. E domingo é EBD, né? E hoje eu vejo o resultado da insistência da minha avó lá atrás. Eu confesso, Gilvan, que eu oscilei muito, tive oscilações, por quê? O que nos chama atenção é a falta de estrutura familiar. Tem muito jovem que se afasta e muitas das vezes a gente não procura entender o que está passando na vida daquele jovem e a gente tem que olhar para a família desse jovem para ver se tem alguém que vai servir de estrutura, de pilar para aquele jovem permanecer firme, entendeu? E eu tive esses confrontos porque minha mãe não era crente, meu pai não era crente e eu fui morar com a minha avó. Você tinha qual idade quando foi? Quando eu fui morar com a minha avó, eu tinha 13 anos de idade. Entendeu? E eu me lembro que teve uma convocação para o batismo. E a pastora falou assim, quem é candidato para batizar? Eu levantei a mão. Mas no último dia eu não queria me batizar mais. E eu fico olhando para aquela roupa branca assim, e a pastora virou para mim e falou assim, meu filho, Jesus tem uma obra na tua vida, tem um ministério. Eu tinha 13 anos de idade. Entendeu? E quando eu fui para o batismo, eu não me batizar. Última hora eu decidi me batizar. Né? E a gente sabe que o batismo é o que tu morre no mundo e vive para Cristo, é uma nova história. Né? É um elo que tu vai selar com o Senhor. E Deus estava começando uma história para mim ali. Deus sabia que não seria fácil. Eu sabia que seria difícil. Mas o mais importante, Ivan, é que Deus nunca deixou de acreditar em mim. Eu acho que Deus estava olhando lá do céu e falou assim, ele vai errar muito. Mas um dia ele vai começar a acertar. E até eu chegar ao pastorado, eu errei muito, muito, entendeu? Quantas vezes eu precisei de ajuda, quantas vezes eu precisei de uma mão amiga, entendeu? É porque, livro de Eclesiastes vai dizer assim, João, capítulo 11, que quando a árvore cai para o sul, para o norte, ninguém mais pode levantar o que caiu. O que nós estamos precisando hoje, entendeu? É de pessoas que estejam com disposição, disposta a levantar quem parou no meio da caminhada. Entendeu?
Porque eu parei, não foi uma, não parei, foi duas, eu não parei, foi três, foi diversas vezes eu errei. E eu voltava para Jesus, na outra semana eu estava, né, no fone, porque é coisa, é vida de jovem, porque eu não tinha aquela estrutura dentro da minha casa. E quantas vezes eu falei para o Senhor, eu não sou desse mundo, eu sei que o Senhor tem um projeto para minha vida, né? Só que quando eu decidi me estruturar, eu comecei a pregar. E Deus foi usando profeta, foi usando um vaso para mim, dentro da casa dele. Ó, Deus tem um chamado com você como pregador. Quando você se dispõe a fazer o que o Senhor quer, né? Tudo colabora, né? Sim, quando eu me coloquei na posição. É. Porque nós temos que entender que Deus não age, Deus ele reage. E quando nós agimos, Deus reage em cima da nossa ação. Entendeu? Só que quando eu me pus a me posicionar debaixo do projeto, o Senhor falou o quê? Agora eu vou começar o que eu tenho para a tua vida. Não foi fácil, entendeu? Foi muito difícil. Quantas noites eu chorei, quantas noites eu tentei desistir, quantas palavras ao contrário nós escutamos, entendeu? Porque infelizmente a gente vive num mundo, em uma sociedade também, entendeu? Que em vez das pessoas que estão conosco dentro da casa do Senhor, de estender a mão para quem parou, para quem pecou, a gente tem que entender uma coisa: Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Entendeu? Deus não vai deixar de cumprir um chamado na tua vida porque você pecou. Mas ele quer que você volta lá, né? Aonde tu caiu, se arrepende e se levante novamente. Né? Porque na terra não tem ninguém, não tem um justo, João. Entendeu? E o mais importante é que a sociedade, ela pode abrir mão de você. Mas o Senhor nunca abriu mão de mim. Nunca abandona. Entendeu? Enquanto muitos pré-julgamentos tinha, mas a minha consciência estava, não, eu vou me levantar. Só que quando eu falei, Senhor, eu tenho que me decidir. Porque a gente não tem que ser o quê? Nem morno e nem... Porque senão o Senhor vai nos vomitar. Entendeu? O Senhor não quer a gente em cima do muro. E a gente sabe que uma vez que a gente conhece a palavra do Senhor, a gente está colocando a nossa salvação em risco. Porque a gente sabe da verdade. Né? A gente sabe da realidade. A gente sabe que o pecado é muito bom. Né? A gente está aqui nesse podcast aqui. Tem muito jovem precisando, neste momento, de uma mão amiga. Tem muito jovem que está vendo a sua casa desmoronar. Tem muito jovem, Giovanni, que está vendo a sua vida de ir por água abaixo e a alma está gritando por socorro. E hoje a gente vive no meio que é aquele ditado, que é Deus por todos, né, e cada um por si. Enquanto o evangelho é unidade, nós temos que se unir. Então foi muito difícil para mim chegar até onde eu cheguei. E o mais importante, não é chegar e cochilar, porque o diabo não respeita. Hoje eu sou pastor, né? Mas o diabo não respeita a carga eclesiástica. O diabo não respeita, né, um sapato bonito, mas o diabo respeita quem carrega a presença de Deus. Então minha avó, ela insistiu muito na minha juventude. E eu me lembro, Giovanni, que eu vindo de um baile funk, eu estava na Vila Kennedy. E eu nunca tinha usado droga na minha vida. Entendeu? E aquele dia eu cheirei 24 papelotes de cocaína. Primeira vez que eu usei cocaína, entendeu? E Deus permitiu de eu ter uma experiência e de ver que aquilo foi ruim para mim. E me deu o princípio de overdose. Eu me lembro que os meninos me jogaram numa praça, atrás do West Shop ali, acho que é bairro Araújo, né? Uhum. Me botaram ali, era 4 e pouca da manhã. Eu sempre andei bem arrumado, a bermuda da Cicone, né, de tênis. E de repente, eles me tiraram do carro, entendeu? Me botaram lá, porque eu cometi um erro muito grande dentro da favela. Eu tinha acabado de sair da Vila Aliança, que é terceiro comando, e fui para Vila Kennedy e comecei a falar que eu estava na favela rival. E tinha um rapaz de fuzil, ele achou que era X9. E um amigo meu que felizmente, né, perdeu a sua vida, né, sem Cristo, é muito chato, entendeu? Esse rapaz aí me pegou e falou assim: tira o Léo daqui. Não falou Léo, falou Banana, que meu apelido era Banana. Era magro, feio, cabeçudo. Eu sou cabeçudo ainda, tá vendo? Mas, entendeu? Me botou naquela praça. E eu me lembro, Giovanni, que parou um senhor. O dia tava amanhecendo, ele me catucou e falou assim: rapaz, o que tu tá fazendo aqui? Um jovem tão bonito. Ele, tu mora onde? Eu falei assim: eu moro no São Basílio. Ele, vamos que eu vou te levar embora. Giovanni, eu chego que tá arrepiado quando eu falo desse testemunho. Porque eu vejo o cuidado de Deus.
Enquanto muitas das vezes as pessoas pecam, tacam pedra, né? Eu falei que ia cair, eu falei que ia parar. Imagina se Deus pensasse que nem a sociedade pensa da gente. Já imaginou isso? O que seria da gente? Entendeu? O decreto do homem não é o decreto de Deus. Entendeu? Então aconteceu, aquele homem me catucou, ele falou assim, vamos embora que eu vou te levar embora. Eu falei, o senhor vai me levar embora? Eu achei que aquele rapaz estava de carro, Giovanni. O rapaz me levou do West Shop até o Som Basílio, lá na minha casa, onde tu vai na barbearia. Uhum. Me botou aqui no ombro dele e foi me levando. Me levando. Meu Deus. Me levando. E quando chegou no portão da minha casa, tu lembra a minha casa tinha uma mangueira? Sim. Era seca, era a casa mais feia da rua, era a minha casa. Né? E ele me deixou lá, eu falei assim, eu vou chamar minha mãe para agradecer o senhor. E ele falou assim, não chama a tua mãe. Um dia você vai me agradecer e vai saber por que eu te trouxe aqui. E sabe o que eu entendo hoje? Que foi o anjo do Senhor que me conduziu. Conduziu uma pessoa, entendeu? O anjo do Senhor fez alguém me levar, entendeu? E ele falou assim, não precisa me agradecer, um dia você vai me agradecer. E hoje eu entendo que foi a mão do Senhor, ou o Senhor que viu uma pessoa ali, né? Deus me fez ver o quê? O cuidado. Porque muitas das vezes a gente pensa que vai dar uma afastadinha. E de repente tem um laço do passarinheiro armado pra gente, tem uma sepultura aberta. Entendeu? Mas o que a Bíblia fala do quê? Que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, enquanto o inimigo está ao derredor. E todos os dias, Giovanni, nós somos entregues como ovelha ferida ao matadouro. E a maior gratidão que eu tenho é porque eu deitei ontem, na segunda-feira. Acordei hoje, na terça. E essa terça-feira agora nós estamos aqui falando de Jesus, falando do meu testemunho. Amém. E eu tenho certeza que esse testemunho vai impactar a vida de alguém. Porque, de repente, tem uma mãe chorando, entendeu? Eu não criei meu filho para isso. Meu filho cresceu na igreja. E, de repente, essa mãe tá falando, meu filho, tá chegando de madrugada. Por que meu filho tá? Né? E a gente sabe que quando nós levantamos a nossa mão pro Senhor, o inimigo ele vai pelejar para a gente não permanecer de pé. Giovanni, tu já se perguntou quantos jovens estão se afastados nessa noite? Em uma resenha? Muitos. Né? Muitos. Quantos jovens estão no meio do tráfico? Quantos filhos de pastor estão com um fuzil neste momento, enquanto foram criados dentro da igreja? Entendeu? Então, eu entendo que eles estão até lá, mas o Senhor está dando livramento. Então, você que está me acompanhando aí, eu quero te dizer uma coisa, não desista. Não desista. Não desista, entendeu? Do que Deus te prometeu. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Muitas das vezes, nós saímos do projeto. Mas o projeto continua sendo projeto. Não lembra de Saul? Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, vai dizer que a jumenta do pai de Saul se perde. E quem chama Saul e fala o quê? Meu filho, pega um dos moços e vai atrás da jumenta que se perderam. Só que Saul, Giovanni, está atrás de jumenta. Só que um dia antes, Deus fala para Samuel, amanhã, esta hora, um jovem chamado Saul, afastado da presença, distante do chamado, ele está atrás de jumenta, mas eu estou atrás dele. Então, é desse jeito, entendeu? Tudo tem um propósito. Né? Então, Saul, enquanto está preocupado, passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, ele vira para o moço que ele pega e fala assim, vamos voltar, porque meu pai não está preocupado por causa da jumenta, mas está preocupado por causa de quem? Das nossas vidas. E muitas das vezes, Giovanni, a gente quer largar o chamado, entendeu? Às vezes a gente quer largar o talento. Deus estava ensinando Saul que quando ele era novo, quantas vezes, de repente, Saul ficou longe da presença do seu pai e não deu satisfação para ele. Entendeu? E quantas pessoas estão tentando parar, quantas pessoas estão tentando estacionar. Tá me perseguindo, estão me caluniando. Irmão, quem tem chamado tem que estar preparado, porque vão tentar puxar o tapete, vão tentar te botar na fofoca, entendeu? Vão tentar ofuscar o teu brilho, entendeu? Mas enquanto Saul, Giovanni, tá atrás de jumenta, Deus tá falando para Samuel, camarada tá vindo aí, tá atrás de jumenta. Dos vai que se perdeu, mas foi eu, o Senhor, que mexi lá dentro para ele voltar de volta pro propósito.
E tem gente sofrendo essa noite, tem gente gemendo essa noite, tem gente brigando com o anjo e não quer voltar para o chamado. E o Senhor está falando, enquanto não voltar a fazer o que eu chamei para fazer, eu vou permitir perder. Só que quando nós tomamos um posicionamento, nós paramos de perder e começamos a ganhar. Entendeu? Forte isso. Eu estava até esses dias conversando sobre isso, e para o Senhor cumprir com o propósito dele, não importa, Sim. Ele vai fazer o que tem que fazer, né? Pra gente, com o nosso coração de carne, né? Uma pessoa vai falecer, uma pessoa vai ficar paraplégica, né? Vai ficar Sim. na cadeira de roda, mas o Senhor vai cumprir o chamado dele independente do que aconteça, né? Então, o Senhor trabalha de uma forma que a nossa mente é muito pequena para poder entender, na verdade. Só que, infelizmente, quem não tiver olhos espirituais não vai conseguir entender essas coisas, não é verdade? Sim. Tu falou sobre perda. Entendeu? O que me fez voltar, entendeu? Mesmo depois de ter galgado o cargo eclesiástico, eu era um diácono, eu me lembro, e eu estava dentro da igreja, mas eu estava de qualquer maneira. E eu lembro que a mãe do meu filho Pietro, ela estava grávida. E meu filho nasceu. E eu sei que aquele teste de pezinho, não tem, que a gente vai no posto e faz. Sim. Eu sei que eu estava na Vida Brasil dirigindo, e o médico do posto ligou, da clínica da família, ligou pra ela e falou assim, ó, eu preciso urgentemente falar com vocês. Entendeu? E eu tava falando pro senhor, eu não quero meter a mão em nada, entendeu? Eu tava aquele crente, entendeu? Acomodado dentro da igreja. Entendeu? E quando a gente entramos na sala, o médico falou assim, ó, eu fiz o teste do pezinho e deu uma alteração no teste. E eu lembro que o nome da doença que meu filho nasceu foi fibrose cística. Né? Tu é farmacêutico, tu sabe o que é. Essa doença, a criança ela vai viver até mais ou menos aproximadamente uns 20, 23 anos de idade. Previsto, né? Aí imagina você tua cabeça, pô, tu é pai, o médico falar que, pô, teu filho nasceu com essa doença, e a lei, né, é a gente o quê? É os filhos enterrar a gente. E eu falei, pô, vou ter que enterrar meu filho primeiro do que eu. E quando o médico falou, eu lembro que a mãe dele começou a chorar dentro da sala da clínica da família. Ela chorava, permeava. Eu falei, pô, eu não posso chorar junto com ela, tem que ser forte. Né? E eu falei, não, vou manter o controle. Quando eu cheguei em casa, eu peguei o telefone, que hoje tudo é Google. Entendeu? A pessoa vai pesquisar, no bairro é Google. E eu fui pro Google e eu puxei para ver como é que essa doença trabalhava. E eu falei, rapaz, eu falei, Senhor. E eu fui para fora do portão da minha casa e comecei a chorar. Eu falei, Deus, você não vai permitir eu enterrar meu filho. Só que o médico falou assim, olha, eu vou encaminhar vocês lá para Botafogo pro hospital, acho que é a PAI, um negócio assim. E quando eu entrei no hospital, João, muito jovem, 15, 16, 17 anos, 20 anos, estavam fazendo tratamento. E eu olhava assim, eu falei, pô, já esses jovens vão estar descendo na sepultura. Eu teria que repetir o exame. Só que eu fiz o voto de Ana. Lembra do voto de Ana? Hã? Vou entregar meu filho ao Senhor, né? Tu lembra? Enquanto o sacerdote tá achando que ela tá embriagada, bêbada, né? Não foi? Ela tava o quê? Se abrindo pro Senhor. E o milagre para ser feito na nossa vida, Deus só quer que a gente se abra para Ele. É o necessário, entendeu? E eu lembrei, eu falei, Senhor, eu tenho que repetir o exame. Olha o que eu falei pro Senhor, João, de lá para cá eu nunca mais me afastei. Se o Senhor curar meu filho, se esse exame der negativo, eu nunca mais me afasto da tua presença. Eu fiz um voto com Deus. E quando eu fui lá fazer o exame dele, depois de 1 mês e meio, que eles dão mais ou menos 40 dias para pegar o exame deu negativo. Meu Deus. E eu vi o cuidado de Deus na minha vida. Entendeu? Eu vi o cuidado de Deus sobre a minha vida. E o mais importante, aí eu te pergunto, tu acha que eu permaneci de pé? Eu ainda continuei errando. Rebelde. E eu faço uma pergunta, tu acha que Deus não sabia que eu ia oscilar novamente? Ele sabe de tudo, né? E tu vê que mesmo Deus sabendo, Deus ele não deixa de nos abençoar. Mas o mais importante, o voto que eu fiz, o Senhor cumpriu com a palavra dele. Eu não posso ter cumprido, entendeu? E de lá para cá muitas coisas aconteceram comigo, entendeu?
Só que, quando eu me posicionei depois desse fato do meu filho, de lá pra cá eu não me afastei mais, o Senhor falou, agora eu vou começar o que eu tenho pra tua vida. Eu vou cobrar. Eu vou cobrar. Tem gente, Gilvan, que sofre tanto, porque o chamado dela é para cuidar de pessoas, para cuidar de almas. Eu sou pastor, não é porque eu gosto de dirigir uma igreja. Eu sou pastor porque eu gosto de cuidar de alma. Eu sou pastor porque eu gosto de pegar um mendigo e ver Deus libertar ele. Eu sou pastor porque eu gosto de ver Deus pegar um traficante enquanto a sociedade fala, vai morrer cheio de tiro. Aí Deus faz o quê? Dá um banho nele, transforma a sociedade e fala, pá, só Deus mesmo para pegar um camarada que não presta. Entendeu? Então, mais importante, eu aprendi o quê? Do mesmo jeito que Deus teve um cuidado comigo, Deus está fazendo eu ver que eu tenho que cuidar das almas que precisam ser cuidadas. Entendeu? Então é necessário a gente botar isso na nossa cabeça. Dependente do nosso erro. Dependente se a gente vai acertar ou se a gente vai errar. O mais importante é não desistir e parar no meio do caminho. Você estava falando no início sobre a sua avó. Sim. E eu estava pensando aqui, né, que a palavra fala que inculca, né, na cabeça da criança, a palavra, né? Sim. Inculcar é inculcar mesmo, né? Quando você falou assim, sua avó falou assim, todo culto você tem que ir. Sim. Né? Então, o que você acha que está faltando hoje nos pais, né, que afrouxam, né? Hoje não tá a fim de ir. Então, já é para ficar perturbando a minha cabeça, fica em casa que eu e sua mãe vão. Por que você acha que chegou nesse ponto? Gilvan, nós estamos vivendo uma época em que o homem está mudando, Deus não mudou. Né? Eu costumo dizer que eu apanhei tanto e não morri. Minha mãe me bateu tanto que eu tô aqui, entendeu? Mas sempre obedeci minha mãe. Você me fez uma pergunta sobre inculcar, né? Eu tenho um filho que ele mora comigo, né? O Pedro tu conhece. E meu filho, se eu falar assim, vou pro monte, ele é o primeiro, ele já tá lá no monte. Entendeu? Meu filho, se deixar todo dia que tá no monte. Entendeu? Mas se minha avó não tivesse essa insistência, é o que tá faltando em muito pai e muita mãe hoje. Entendeu? Tá faltando hoje em dia nos pais é autoridade. Hoje em dia tu vê, mãe, eu não vou pro culto não. E a mãe faz o quê? Deixa o filho dentro de casa. Aí, infelizmente, nós estamos vivendo uma época disso aqui. Enquanto a gente não sabe o que está acontecendo com o nosso filho no telefone. Uma brecha grande, né? Uma brecha muito grande, entendeu? A gente está vivendo em uma década e se a gente não tiver punho firme com nossos filhos, entendeu? A gente tem que entender uma coisa. Isso não vai matar teu filho, não. Isso aí vai fazer quando ele ficar com mais idade, ele vai ter maturidade para ser, valeu a pena a minha mãe me tratar daquele jeito. Eu não deixo meu filho dentro de casa. Se eu for pro culto, meu filho vai pro culto. Se eu for pro monte, meu filho vai pro monte. Porque os filhos vão ser cópia de quem? Dos pais. Entendeu? E você tá falando sobre inculcar, né? E existe uma coisa. Nós pais temos que ser os nossos filhos que nós somos dentro da igreja e ser fora da igreja. Tem que ser o exemplo. Porque se você não for exemplo pro teu filho, que autoridade o pai vai ter sobre o filho? Eu, por exemplo, né? Eu não fui criado nem pelo meu pai e nem pela minha mãe. Entendeu? Quem me criava era minha avó. Portanto, quando minha avó falece, a mãe da minha mãe, meu pai perguntou se eu queria morar com a minha mãe dele. E foi quando uma trajetória, entendeu? Começou a ser construída, né? Isso aí, entendeu? Eu não tava entendendo nada. É que nem Saúl. Saúl tá atrás de jumenta, mas Samuel tá esperando quem? Deixa ele vir. E quando ele tá atrás de jumenta, eu vou fazer ele entender o que eu tenho pra vida dele. Entendeu? Só que, tipo assim, as suas decisões, as suas atitudes, elas vão gerar consequência amanhã. Seja boa ou seja ruim. Entendeu? Então, o pai, a mãe, você que tá vendo esse podcast, bota na tua cabeça uma coisa. Não deixa a autoridade de lado. Seja firme. Ah, mãe, tu é chata. É melhor você ser chata e conduzir a alma do teu filho pro céu do que você conduzir a dele pro inferno. Entendeu? Porque eu não vejo pai que é rígido, querendo um filho no culto. Entendeu? Querendo um filho na oração.
Pode falar, é chata, entendeu? É chato, mas eu tenho certeza que uma semente está sendo plantada. E você falou uma coisa, soube apertar, vai ter uma hora que Deus vai apertar. Vai ter uma hora que Deus vai apertar. Ai, Deus. Não, mas é a mãe que está orando dentro de casa, entendeu? E a mãe que está falando, Senhor, eu não criei meu filho para isso, não. Entendeu? Mas o mais interessante, nós não devemos deixar a autoridade dentro do nosso lar. Os valores não podem se inverter. Entendeu? Como tem um ditado, né, que fala que como é que é? O poste não vive de quem? No cachorro, não. O pai e a mãe têm que entender que os filhos têm que ser submissos a ele. Entendeu? Mas submissão também vem de respeito. Como é que o pai e a mãe tá sendo exemplo pro filho? Por que o filho não tá sendo submisso ao pai e à mãe? Às vezes o pai e a mãe têm até vergonha, né? Porque não tá dando exemplo, né? Sim, correto. Eu já ouvi de jovem lá da igreja que o pai falou assim, eu não sou exemplo pro meu filho. Graças a Deus, meu filho não me puxou. Pode cobrar nada. Sabe por quê? Deus quebrou ali uma maldição hereditária. Né? A Bíblia não fala que até a quarta geração, não é? Isso aí. E o que eles fazem? Quando tu estende a tua mão pro alto. Foi que nem meu caso. Meu pai era só misericórdia, minha mãe só Jesus. Mas Deus olhou para dentro da minha família e falou assim, para eu mudar essa família, eu preciso levantar alguém para ser pilar, para através de uma oração, algo ser construído. Através de mim, minha irmã se converteu. Através de mim, meu pai já está indo para a igreja. Através de mim, minha mãe às vezes não é crente, mas está lá no culto. Mas uma semente está sendo plantada. É aquilo que eu estava falando, né? O Senhor usa os meios, né? Sim. Que a gente não está entendendo agora, né? Mas lá na frente, quando a gente tiver olhos espirituais, a gente vai conseguir montar o quebra-cabeça, não é verdade? Sim, sim. Então, assim, isso que você está falando sobre inculcar, só leva a gente ter certeza de que a Bíblia é o livro mais antigo escrito, mais atual do que o Jornal de Amanhã. Com certeza. Não é verdade? Tu vê que a palavra de Deus se renova dia após dia. Entendeu? E o mais interessante, João, tem muitos talentos parados no meio do caminho. Entendeu? A igreja tem que entender uma coisa. Enquanto o inferno está avançando, enquanto, né, as pessoas estão se distanciando, tu vê que o inimigo ele tem muitas estratégias de acolhimento. Nós estamos nesse podcast aqui, mas nós temos que ter ética para não falar de religião de ninguém. Sim. Entendeu? Mas, tipo assim, qual é o dever da igreja? Por que a pessoa está se afastando? Se você for perguntar às pessoas, por que tu se afastou? Para que eu vou ficar lá dentro? Só que o problema é que a gente, que é chamado como protestante, a gente cobra tanto e não permite ser cobrado. Entendeu? Eu estou falando de acolhimento. A igreja tem que acordar e ver que o mundo está abraçando os jovens. Entendeu? Cristo falou o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não falou sou assembleia, ele não falou sou batista, ele não falou sou maranata, ele não falou sou congregacional, ele falou sou caminho. E ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Nós temos que colocar na nossa cabeça o quê? Que Cristo não é denominação. Entendeu? Quando a igreja entender isso, tu pode ter certeza, nós somos fortes. Nós vamos se tornar muito mais forte ainda. Infelizmente tem muita gente com uma briga de ego, né? Sim. E aí quer puxar pro lado dele, né? E doutrinar da maneira dele, né? E acaba virando uma bagunça. Se tu tá falando de bagunça, né? Eu vou te falar sobre a facção, né? A gente vê o Comando Vermelho e o terceiro comando, a gente vê um matando o outro. E vai se matar por quê? Por causa de ego. Reino dividido. Só que tem uma coisa no meio da facção e eu tiro de exemplo pra mim. Certo é certo, errado é errado. Se tá errado, a gente não tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Entendeu? Nós não temos que ser vingativo, nós temos que ser justo. Até porque Deus não é vingativo, Deus é justo. Tudo que nós plantamos, vamos colher. Se tu plantou amor, bom, tu vai ser amado. Mas a gente vê todos os dias as palavras, né, da Bíblia, as profecias se cumprindo. Sim. Né? Assim, quem leu a Bíblia, quem lê a Bíblia e já leu, teve oportunidade, né? A Bíblia aqui no Brasil, ela é aberta, né? Tem um país aí que você não pode abrir nenhuma página da Bíblia. Sim. Aqui a gente tem ainda temos acesso. Então a história já está ali.
E é fácil de saber o que vai acontecer. A gente já sabe o início, o meio e fim. Por que você acha, Pastor Léo, que as pessoas têm tanta dificuldade de aceitar aquilo ali e escolher o lado certo? Porque Paulo vai dizer, Giovanni, o bem que eu quero fazer, todavia eu não faço, mas o mal eu tenho praticado. O problema é que a gente não quer ser confrontado, a gente quer ser bajulado. O problema é que a gente não quer fazer o certo, mas a gente quer fazer o errado. Entendeu? A Bíblia não fala que tem 2 tipos de porta? A estreita, né? E qual? A larga. Entendeu? O pecado é bom? É muito bom. Se tu for ver ali, né? Se você for abrir a Bíblia, né? Nós acabamos de dizer que ela fechada, ela é um livro normal, mas quando você abre ela, tu vê que ela tá recheada de orientações. E eu vou te falar, erra quem quer errar. Entendeu? Porque se você for ali pro manual, né? Pra bula, ela pode te conduzir, te dar um horizonte certo para tuas perguntas, a gente vai errar menos e vai acertar mais. Mas o problema é que muitas das vezes a gente não quer escutar a verdade. E eu vou te falar uma coisa que é verdade. Enquanto a gente ficar sendo bajulado pela mentira, a gente não cresce. Porque o que faz a gente crescer é o que tu tá falando, é o confronto. O confronto faz a gente crescer, né? O confronto faz a gente dar fruto, né? Mas eu tenho certeza, né, que é o que a Bíblia fala, que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá crescimento é o quem? Só que esse livro também, chamado Bíblia Sagrada, ele te envolve de um jeito que tu fica sem saída. Já percebeu isso? É confrontado a todo momento. Entendeu? Não adianta, entendeu? O que está escrito, está escrito. Se tu tentar fazer o errado enquanto Deus está mandando tu fazer o certo... O evangelho é aquele que te confronta, né? E não aquilo que te conforta. É isso aí. Né? É isso aí. Cara, Deus é tão maravilhoso. E hoje eu estava levando meu filho pela primeira vez no estádio do Engenhão. Que ele tinha o sonho de ir, né? E aí eu estava procurando uma oportunidade. E aí, às vezes, a gente... Normal, né? A gente fala, pô, o Senhor não tá falando comigo, o Senhor não tá falando comigo. Às vezes a gente se pega falando algumas coisas, né? A gente cobrando, né? E aí eu sentei lá no trem, ele tava do meu lado, eu sentei aqui assim, e ao lado tinha um camarada sentado ali, uma bolsa do Flamengo. O trem todo tava com a camisa do Botafogo, ele tava com uma bolsa do Flamengo. Rapaz, tranquilo. E aí passou um vendedor vendendo bala, ele comprou uma bala, o rapaz, aí eu perguntei ao meu filho, você quer bala? Aí ele, não quero não, papai. Ah, vou querer uma bala de chiclete, que faz lembrar da minha infância. Sim. O rapaz que estava sentado lá, ele falou assim, cara, deixa que eu pago aqui, que ele já estava com dinheiro. E ele viu colocando a mão no bolso, ele falou, não, pode deixar que eu pago. Tô aqui com o dinheiro aqui. Cara, foi assim, instantâneo. Antônio. Não me conhecia, nunca me viu. Aí eu brinquei com ele, falei assim, cara, primeira vez que eu tô vendo um flamenguista comprar uma bala pro botafoguense, num trem lotado de botafoguense. Brincando, né? E aí, quebrou aquele gelo, Sim. né? E olha só porque que eu falo que Deus é maravilhoso, cara. Daquela conversa, aquele início de conversa ali, Deus estava falando comigo de uma forma. Porque o cara é um ex-drogado, entendeu? Ele começou a abrir o coração, ele falou assim, cara, eu tô indo ver meu filho. Sim. E eu tô comprando a bala aqui, tô pegando a bala e eu vou dar a bala pra ele. Olha só, maneiro. Ele começou a falar, tipo assim, eu tô na igreja há 4 meses, olha só, tô na igreja há 4 meses. Pela honra e glória do Senhor, cara. Eu nunca mais quero voltar pro mundo das drogas. Aleluia, graças a Deus. Olha só aquilo ali, me falando assim, aquilo encheu meu coração, entendeu? Eu falei assim, cara, é Deus falando comigo. Sim. É Jesus conversando comigo, entendeu? A gente fala assim, cara, não tá acontecendo mais nada, não tô sem testemunho, né? Cara, Deus fala a todo momento. Sim. E aí ele contou o testemunho da vida dele ali, maravilhoso. Ele conseguiu se livrar das drogas. O filho dele tem 11 anos. Ele perdeu a família dele por causa das drogas, entendeu? O irmão dele, que nem era evangélico, ele nunca desistiu dele. Ele ia lá, pegava ele na Colândia, né? Esses lugares que os caras vão usar, né? Pegava ele, aí falava assim, irmão, vamos se internar. Ele se internou várias vezes, só que nunca conseguia ficar mais de 5 dias. Sim, sim. Né? Até que um dia o irmão dele falou que ele foi massacrado. Deram tanta pancada nele que ele no hospital ele falou assim, Senhor, o médico, ele ouviu do médico falar assim, você não tem mais jeito,
você vai morrer hoje, porque ele estava muito mal. E ele falou assim, Senhor, se o Senhor me livrar disso aqui, eu vou entregar minha vida para o Senhor e nunca mais eu vou pisar em algum lugar que tenha droga. A partir dali ele se converteu, entendeu? Aí ele pegou o auxílio que ele tinha, que ele falou, ele foi lá na mão do irmão dele para levar para o filho dele. Sim. E a partir dali ele começou a caminhar. E, cara, foi assim, foi surreal. Aquilo ali, aí eu entendi que ele estava falando comigo e eu contei o meu testemunho para ele também, para edificar ainda mais a fé dele, porque eu sei que é uma briga diária, né? A luta é diária. Então, se você não se manter firme e procurar se alimentar, você acaba caindo, né? Então, eu falei, cara, eu vou contar o meu testemunho para ele também, porque assim eu ajudo ele a não desistir, porque eu sei que a caminhada ela é ferrenha, né? Então, às vezes o cara tá tendo uns pensamentos estranhos, porque o diabo ele fica ao redor ali. Eu falei, cara, isso aqui é surreal. O que está acontecendo, isso aqui é totalmente espiritual. Entendeu? Quando que isso aqui ia acontecer se a gente não tivesse uma comunhão com o Senhor? Entendeu? Aí a gente ficou batendo papo ali, foi muito bacana, cara. Mas tu percebe que, tipo assim, Deus te ensinou, não tá falando sobre religião. Tu vê que a todo tempo Deus está te ensinando sobre o amor. Exatamente. E muitas vezes, às vezes a gente está dentro da igreja e tem muitas pessoas, mano, no nosso meio que não sabe o que é amar. Não sabe o que é perdoar. Tem muita gente, mano, que sobe monte, jejua o dia inteiro. Tem uma vida de oração. Mas entendeu? Não entendeu o real significado. Mas eu tô falando, enquanto você não passar mais perdoar, porque o perdão e o amor, ele andam junto. Não tem como tu amar sem perdoar. Não tem como tu perdoar sem amar. Verdade. Entendeu? Tu vê que o irmão falou, irmão, de repente tá falando assim, tô conjecturando, eu tô contigo. Tu é meu irmão, tu é sangue do meu sangue. Entendeu? Ali ele é sangue do sangue dele. Vamos levar para a realidade agora? Você é meu irmão de sangue? Você não é meu irmão de sangue. Paternal tu não é. Mas o Deus que nós servimos, entendeu? Nos comprou o quê? O sangue na cruz do Calvário. Então, o meu dever, Gilvan, se você cair, é eu estender a mão, não é eu olhar para a tua queda. Entendeu? Porque a gente tem que entender uma coisa. Entendeu? Deus é um Deus perdoador. As consequências vão vir. Né? E eu tenho certeza que, da mesma forma que esse rapaz ele perdeu a sua família, Deus pode restituir tudo de volta. Eu conversando e eu pensando nisso. Tanto é que eu perguntei, o teu irmão é evangélico? Sim. Esse aí que toda hora te estendia a mão, ele falou, não, ele não é evangélico. Eu falei, cara, você vai ganhar ele para Cristo. Pode ter certeza. Eu fico todo arrepiado. Eu falei, você vai ganhar. O Senhor está fazendo uma obra na tua vida, cara, onde você vai levar. Começou por você, só que você vai ganhar ele. Aí ele falou assim, a esposa dele é cristã há 11 anos. Amém. Só que ela ainda não conseguiu levar ele, porque ela tem aquele jeito de reclamar das coisas dele. Ele fuma cigarro, então ela reclama, entendeu? Então assim, é pela força? Não. Eu falei, então, vai começar por você. Pela tua vida, pelo teu testemunho. Ele falou, é isso que eu tô vendo acontecer, cara. Giovana, eu tenho uma experiência sobre o amor. Eu falei sobre minha trajetória, tu estava falando sobre que esse rapaz acolheu ele, né, no momento mais difícil, que o médico falou que ele ia morrer. Sim. Né? E eu tenho certeza que o irmão dele ali foi, tipo assim, foi um canal que, né, tava ali do lado ali, ajudando ali. Certa feita teve uma família, não vou falar o nome do Sem Recuperação, tá? Sim. Tava no Sem Recuperação o pai, a filha mais velha com um tiro de fuzil, com colostomia. Tinha um filho de 12 anos, mas uma menina de 13 anos. Lembra que no começo lá do podcast eu te falei que minha casa era de cerca? Sim. Tu lembra? Só que, acontece, Giovana, eu era assim, eu sou 8 ou sou 80. Quando eu tô, quando eu não tô, eu não tô. Entendeu? Só que existiu um período da minha vida que eu conheci essa família num centro de recuperação. E teve um dia que tava chovendo muito, ele tava falando sobre amor aqui, entendeu? Sim. Eu falei no começo que o diabo não respeita a carga eclesiástica de ninguém. E a Bíblia fala o quê? A quem mais é dado, mais é cobrado. Então, se eu sou pastor hoje, eu tenho que ter muito cuidado com a ovelha que está na minha mão. Porque uma má atitude minha com a ovelha que vai para o Egito, quem vai prestar conta de quem? Sou eu. Dobrado, né? Entendeu?
Então, essa família que eu conheci, teve um dia que tava chovendo muito, muito, e eu peguei e vi o pai chorando no meio do caminho. Eu falei, o que foi? Lembro dele, o nome dele tá, seu Marco. E eu morava dentro do quartinho, na minha casa, eu te falei que era cerca. Tu lembra da cerca? Sim, sim. Meu tio faleceu dentro da casa e me deram a casa. Entendeu? E eu fui, peguei e fui morar dentro da casa. Móvel velho e tal, né? Coisa de jovem. Só que eu tava tão firme na igreja ali que quando eu encontrei ele, ele falou assim: eu falei, por que o senhor tá chorando? Ele, pô, escuta isso que eu tô falando aqui. Isso aí eu sei que isso aí vai mudar até a vida de algum pastor que tá vendo isso aqui. Entendeu? Porque eu, como pastor, eu tenho que ter na minha consciência que eu tenho obrigação de ser exemplo. Entendeu? Porque muitas das vezes a gente não pode permitir que ninguém veja a nossa atitude má tomada. Mas Deus vê tudo. Entendeu? E ele pegou assim, não, o pastor botou a gente pra fora do seu recuperação. Eu falei, como é que é? A reação que tu teve, eu tomei da mesma. Eu falei, ele botou a gente pra fora e eu vou dormir ali hoje na rua ali, com a minha família. E eu tô vendo a filha dele com aquele tiro de fuzil, com aquela bolsa aqui assim. Rapaz, eu fiquei. Eu lembro que eu era obreiro, não era nada. Eu lembro que eu fiquei assim, eu falei, cara, como é que esse pastor pode fazer isso? Não falei nem, pastor, como é que um ser humano faz isso? Entendeu? Eu falei, como é que um ser humano ele pode ter capacidade de jogar uma família? Tá chovendo. E aquela menina de muleta, eu te faço a pergunta, me pergunto o que eu fiz com aquela família. Levou pra casa. Pra dentro da minha casa. A minha mãe falou assim, tu é maluco, tu vai botar essa família dentro da tua casa. Eu falei, mãe, eu vou fazer o que meu senhor tá mandando fazer. Hoje eu entendo, Giovanni, porque qual é a razão que eu estou vivo? Tu me conhece, entendeu? Eu nunca fui um rapaz de... Como é que é? Que roubasse, que... Não, meu erro, eu tive meus erros, como todo jovem teve. Só que hoje eu entendo porque o cuidado de Deus na minha vida, porque um dia eu cuidei de alguém. E às vezes a gente quer que Deus cuide da nossa casa, mas a gente não quer cuidar de ninguém. Às vezes a gente quer que Deus tenha misericórdia, mas a gente não tem de ninguém. E sabe o que aconteceu com o pastor que botou ele pra rua? Afastado. Entendeu? E eu tô sentindo Deus aqui, entendeu? Porque isso aqui, esse testemunho vai chegar para a vida de alguém que está pensando em largar tudo, um pastor que está pensando em desistir, porque ser pastor não é fácil, não. Né? Qual é o nome dele mesmo? Do Gustavo, né? Eu falei assim, Gustavo, perguntei pelo pai dele, não, pô, meu pai faleceu. Pô, mas o pai do Gustavo deixou um grande legado em Santa Margarida. Entendeu? E o que a gente vai deixar nessa vida, João, é legado. E a pergunta é, qual é o legado que a gente vai deixar? Ruim ou bom? Entendeu? Será que um dia eu vou fazer falta para alguém? Será que se um dia eu morrer, né? Todos nós vamos morrer um dia. Será que, pô, caramba, o cara cortava cabelo pra caramba, mas de repente, pô, mas o cara é mó 71, entendeu? Pô, não, mas o cara era bom, o cara fazia o bem. Depois o cara era pastor, mas o cara, pô, caramba, ia evangelizava, entendeu? O que eu aprendo com isso, entendeu? Que hoje eu tenho uma igreja na minha mão. Mas eu tenho que ter zelo com as almas. Uma jovem lá da igreja, falou, eu tô falando de zelo, falou pra mim assim, na festival que passou agora, eu falei assim, ó, Deus falou pra mim não consagrar ninguém agora, mandou eu discipular todo mundo primeiro. Dar um discipulado de 2 meses. Tu sabe o que ela falou pra mim? Eu tirei essa jovem da rua. Imaginar. Eu tirei ela da rua, entendeu? Ela foi moradora de rua, entendeu? Hoje ela tá casada. E eu vou consagrar ela. Teve uma irmã que foi contra mim, uma irmã que tem mais tempo de igreja do que ela. Mas só que, tipo assim, a maturidade não é de tempo de igreja, mas é tempo de intimidade. Essa jovem falou assim pra mim, pastor, a minha vida espiritual tá na tua mão, o que o senhor falar eu vou fazer. Tu entendeu a preocupação da mente dela? Eu tô sendo espelho para ela. E ela falou, pastor, o que o senhor falar tá falado. A minha vida, do meu esposo, tá na tua mão. Quando o senhor mandar consagrar a gente vai ser consagrado. Entendeu? O problema, Giovanni, é que às vezes a gente quer carregar um fardo que não está preparado para carregar. Tem muita gente, tem muito líder que comete erro,
Porque, infelizmente, foi levantado no momento que não era apropriado. Não passaram na faculdade do quê? Do deserto. Eu costumo dizer que teologia forma teólogo. Mas quem forma pastor o quê? É deserto. Quem forma pastor o quê? É joelho calejado. É o vale. Só que as pessoas hoje estão preocupadas em estar em muita letra. E estão esquecendo das primazias, dos princípios. Né? Hoje a gente vê muito emocionalismo. Sem experiência. E pouco avivamento. Avivamento, eu tô falando, não é barulho, não, entendeu? É transformar. É isso aí que tu falou. Imagina esse moço aí. Ele não é crente, cuidou do irmão. Imagina quando ele for crente. É. E ele já estava se vendo em cima do altar, já pregando. Ele Entendeu? falou, eu vou pregar. Entendeu? E tu falou uma coisa que, olha como é que é as coisas. Deus, ele faz quebra-cabeça. Ele permite, a gente não entende o que Deus vai fazer, mano. Não. A gente não permite. Pô, o senhor tocou no meu filho, entendeu? Ah, mas foi minha mãe. Mas às vezes o propósito é em cima de tu. E tu tá dentro de um redemoinho sem entender nada. Eu falei assim, amanhã tu vai entender o que eu vou fazer. Hoje tu não entende. Mas olha como é que foi. Quem cai de cama é quem? É ele. E quem tá indo pra igreja agora, quem? É ele. Quem cuidou dele, vai vir através dele. A nossa vida é simples. Forte isso, cara. É muita lição. Entendeu? Mas só quem tem, né? Quem passou por essas experiências que pode contar isso, né? É aquilo que você falou. Sim. Tem gente que quer só teologia, sem experiência, sem vivência, né? E quer direcionar as ovelhas para onde ela quer, quer ir. A gente tá falando aqui sobre teologia, deixar claro que é bom, né, a gente crescer na graça e no conhecimento. Tem que andar lado a lado. Sim, sim. Não adianta a gente ter dom e a gente for cru. Né? Porque a gente vê muitas pessoas cometendo erro por falta de conteúdo. O meu povo perece por quê? Por não conhecer as escrituras. Então não adianta a gente rodar por lá. Eu tenho dom de visão e revelação. Deus tiver me tomando de profecia. Mas eu tenho que entender o quê? Que eu tenho que ter conteúdo. Entendeu? Giovanni, eu costumo dizer lá na igreja. Eu bato palma, tem pessoa que, pô, tu conversa com ela, ela fala o texto todo de Gênesis, Apocalipse, entendeu? Entendeu? Mas a irmã tava falando isso hoje lá, que o problema de Saul foi ter inveja de Davi. Porque Saul só não teve um reino bem sucedido por causa da inveja dele, é verdade. Porque se ele fala assim, não, deixa Davi, pô, Davi tá indo vencer guerra, pô. Vou botar Davi aqui, Davi, pô, entendeu? Eu sou o rei, vai mas... casar com a filha dele. Entendeu? Entendeu? Vai fechar comigo, né? Vai fechar comigo, mas ele deixou que não. Vai ser mais do que eu, não. O problema é que as pessoas estão preocupadas. Elas não sabem, entendeu? A pessoa não sabe quem chamou, para que chamou e para que vai servir. Tá sem discernimento. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Tu acha que quando Jesus prepara 12 discípulos, não teve atrito ali, não? Oh. Hã? Tu acha que ele só comia o pão só? Na Santa Ceia? Não, tinha diferença, entendeu? Mas o Senhor, Jesus botou todo mundo no mesmo patamar. A gente não é maior do que ninguém, a gente não brilha mais do que ninguém, entendeu? Algumas pessoas têm mais conteúdo, eu bato palma, entendeu? O que eu mais peço a Deus, manda pessoas lá pra igreja pra ensinar, pô. Eu quero aprender também, né? Entendeu? Eu costumo dizer, Gilvan, sabe o que é? Deus é o dono da igreja. O dono do aquário sou eu. Pô, imagina você lá, com a eloquência dessa, entendeu? Com uma visão dessa de evangelizar, através de um podcast desse, você na minha igreja, tô dando exemplo, entendeu? Feliz é o teu pastor ter você como ovelha, né? E ter o Gustavo aqui com essa igreja, né? Com esse podcast. É legal isso, entendeu? Mas imagina, se um membro meu, pô, pastor, cara, eu vou ficar satisfeito se ele tá crescendo. Enquanto ele tá crescendo, quem tá crescendo com ele é quem? Sou eu, pô, ele é ovelha do pastor Leonardo. Entendeu? É outra coisa que tem muito pastor que é inseguro, entendeu? A gente tem que entender que o dono do aquário, entendeu? É a gente. Deus é o dono da igreja, entendeu? A nossa obrigação é só administrar. A gente não é dono de nada, não. Entendeu? Porque não adianta nada. Só eu saber, só eu crescer, só eu querer dar, entendeu? A igreja não vai desenvolver. Caramba. Nossa senhora, eu tenho certeza que vocês estão grudados aí no sofá, na cama, no celular aí, mas Amém. Não vai embora não. Tem mais. A gente já está chegando no final. Só que vou perguntar para ele agora a pergunta que eu sempre faço nos podcasts do Testemunho do Cristo aqui. Pastor, nessa caminhada, eu sei que tem muitas
vamos dizer assim, gente precisando ser... Como é que eu vou dizer isso? Você já pegou algum caso de possessão demoníaca? Já teve que tirar o demônio de alguém? Possessão. É, a pessoa possessa ali por um demônio e teve que fazer aquela sessão ali de descarrego, Sim, né? E como é que foi isso? Conta essa história aí, porque os telespectadores Giovana, gostam. a gente tem que entender, né? Eu ensino muito isso lá na igreja, né? Às vezes alguém vai orar. Semana passada, no culto de libertação, fui orar uma mulher, a mulher caiu. Pum! Ela não se manifestou. Isso ali foi uma carga que ela sentiu. A mulher tava tão pesada, tão negativa, que quando eu botou a mão, ela, pum! Entendeu? E deixaram a mulher lá deitada. Aí eu falei assim, mas por que os obreiros tá deixando a mulher deitada? Ela não foi arrebatada não, pô, entendeu? Falei, mano, vai ali, ora lá no ouvido dela e levanta ela. Levanta. Aí eu tive que descer do altar, entendeu? E pegar e levantei, entendeu? Só que a Bíblia fala que tem demônio, tem casca de demônio que só sai com jejum e oração. Entendeu? E você me fez uma pergunta, né, bastante delicada. Tá? Tu lembra daquela passagem? Pé de Apolo, Ah, sim. né? Tu lembra? É de Paulo. Pé de Paulo, tu lembra? Irmão, aí tem que botar a nossa reputação com Cristo, com autoridade, o demônio não fica. E existe um perigo muito grande quando a gente leva a palavra do Senhor desleixadamente. Porque se um demônio se manifestar, né, uma legião, porque tem demônio que vai vir ali, é demônio pequeno, entendeu? Mas tem gente que entra com legião, pô. Tem gente que entra ali, é o que tu falou, sessão de descarrego mesmo. Carregado, entendeu? Tem gente, tem pai de santo que está se convertendo, entendeu? Tem pessoas que estão vindo do espiritismo, entendeu? E a gente sabe que do mesmo jeito que eles largam, os demônios eles querem cobrar, entendeu? E o pastor da igreja ele vai ter que pegar firme com ele. E eu te faço a pergunta, imagina se o pastor não tiver uma vida com Deus. É muito jejum e oração. Então, eu acho que, tipo assim, para eu lidar com casca de demônio, com legião de Satanás, entendeu? Com possessão, eu tenho que estar com a minha vida no altar certinha. É o que eu falei, o diabo não respeita cargo de ninguém. Entendeu? Mas ele respeita quem carrega a presença. Você vê que tem testemunhos aí, né? Às vezes até você vê vídeo na internet, né? De pessoas que têm uma comunhão tão grande com Deus, né? E às vezes da pessoa tocar em certas pessoas, a pessoa já até sente e vem a chão, né? Vem no chão, cai. Então, Giovanni, teve um jovem que me perguntou assim, pastor, o que eu faço para fazer o que o senhor faz? O que eu faço? Eu falei, meu filho, quem ora muito, mais perto ele tá. Quem busca muito, mais ele vai ter. Entendeu? Uma balança, né? É o que eu falo, entendeu? Não adianta eu querer buscar só letra e deixar o espiritual de lado. Eles têm que andar lado a lado. Entendeu? Ele, pastor, mas meu filho, ó, tu vai jejuar, entendeu? Durante o dia tu vai jejuar meia hora. Começa assim devagarzinho, entendeu? Porque eu também tenho que ensinar a pessoa que não é qualquer experiência que ela tem que ter de imediato. Deus vai preparando por etapa, entendeu? Porque imagina se Deus te colocar numa etapa que você não está preparado. Entendeu? Eu me lembro, então falando aqui de etapa, que quando eu tava buscando o batismo com o Espírito Santo, eu tava na minha cozinha. Eu buscando, eu pedindo para Deus para me batizar. Eu senti uma quentura no meu corpo. Eu fiquei com medo. Eu falei, Senhor, o que é isso? Mas eu buscava tanto, que eu fiquei com medo. Sabe o que eu me lembro? Na nossa inocência, sem malícia, entendeu? Sem querer perseguir ninguém. A gente tá de inocente, já viu? Que nem teu filho, o Pietro. O Pietro. É inocente, uma criança inocente. Deus quer que a gente seja assim, entendeu? Deus quer que a gente faça a obra dele na inocência. De criança. Entendeu? Sem querer ofuscar ninguém. E a gente entender que cada um ele tem seu espaço. Entendeu? É dessa forma que Deus quer. Só que eu falo, imagina se a legião se apresentar para mim e para você hoje e a gente não estiver preparado.
Né? Tem crente que passa perto da macumba, vou passar aí não, irmão, tá repreendido em nome de Jesus. Fica preso, né? Não, tá repreendido, não, muda até de calçada. Deus é mais. Que crente é esse? Hã? Verdade. O meu melhor amigo, Netão, é um pai de santo. O Gilvan é um pai de santo. É mesmo. Ele fala assim, vem almoçar aqui, eu vou. aí eu faço a pergunta, se fosse outro crente, será que ia? Hã? Se fosse crente dessa forma aí, é difícil. O problema é que a gente, às vezes, espera vir de ruim de um lugar E vem de outro. e vem bom. E de onde a gente não espera, vem. Entendeu? Tem gente que espera muito do homem, né? Só que se você esperar no homem, você vai se decepcionar, né? Você tem que esperar em Cristo. É isso aí. Maldito é o homem que confia na força do teu braço. Exatamente. Do seu braço, né? Cara, eu tenho certeza que você tá gostando, não tá? Mas antes de acabar, eu vou pedir o seu like e que você também se inscreva no canal e você compartilha esse vídeo aí para quem você sentiu no coração agora. Eu vou pedir pro Pastor Léo dar as considerações finais. Pastor, qual o recado que você tem do fundo do teu coração agora para dar para aquela pessoa que está assistindo aqui e que você, eu não vou nem falar um tema, o que o seu coração tiver... Gratidão. Gratidão? Então essa câmera aqui, ó. A gente tem que ser grato, né? Porque, como eu falei, deitamos, né? Nos levantamos, acordamos, estamos aqui. Entendeu? E eu vou te dar um conselho. Não vale a pena você voltar atrás por nada. Hoje eu fiz um vídeo do meu status falando lá em livro de Romanos, quando o apóstolo Paulo ele disse assim, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Capítulo 8. Nem a morte, nem a vida. Eu sei que é difícil, entendeu? Essa vida do evangelho. Mas se fosse fácil, a gente estava o quê? Sem dificuldade. Então eu te dou um conselho. Eu sou grato pela luta. Eu sou grato pela perseguição. Eu sou grato pelos infiéis. Eu sou grato. Entendeu? Sabe por quê? Faz parte do propósito de Deus, pô. Enquanto a gente estiver nessa terra aqui, eu quero te dizer, para você não cria expectativas no ser humano. Não espera do ser humano. Não espera retorno. É o que eu falo, João. Eu faço a obra do Senhor sem esperar retorno. Porque se eu esperar retorno, eu vou me frustrar. Então tem gente, tá até vendo esse podcast, e tá pensando em parar. Porque dentro da igreja, de repente, ela confiabilizou, é um segredo, e a pessoa espalhou. E ela tá falando, pô, pra que eu vou ficar aqui dentro? Confiei na pessoa aqui dentro, mas não é igreja, é o ser humano. A gente tem que entender quem faz mal é o ser humano, entendeu? Sendo usado, né? Hã? O ser humano sendo usado, né? A pessoa tem que entender que o diabo, ele precisa de alguém para usar. Infelizmente, tem pessoas que estão vazias, sem Deus, entendeu? O diabo, quando encontra uma casa vazia, o que ele faz? Ele faz bagunça. Infelizmente, tem pessoas assim frequentando a igreja, né? Tu lembra que... A gente tá chegando no final, mas tu lembra o que Jesus fez na casa de Jairo? Tu lembra? Que a filha dele estava morta dentro do quarto? Sim. Jesus chegou na sala e falou assim, ó, tu quer que eu entre lá para fazer milagre? Acaba com essa bagunça aqui, ó. Sai todo mundo. Sai todo mundo. E às vezes tem uma plateia de falsidade andando com a gente e a gente tá ali, ó, querendo ser bajulado, entendeu? Esperando algo de pessoas que não vai ter retorno, entendeu? Então eu deixo esse recado pra tua vida. Seja grato. Tu tá fraca? Seja grato. Porque isso vai acabar, pô. Já isso vai acabar. E outra coisa, o livro de Tiago vai dizer, estamos no último minuto de quê? Da última hora. Nós estamos vivendo no final dos tempos. Entendeu? Em que filho está matando pai está matando filho, né? A gente vê que é muita coisa acontecendo e o dever da gente que é a igreja é se unir e esquecer bandeira de igreja, de denominação e saber que Cristo que é o centro, que salva, cura, liberta e a mensagem da cruz, ele leva para o céu. Olha, só tenho a agradecer, Amém. Gratidão. Precisar. Depois dessa mensagem de gratidão, né? Eu fico muito grato aqui. Eu tenho certeza que vocês gostaram. E mais um pedido aqui, se você puder se inscrever no canal e compartilhar esse Amém. vídeo com todas as pessoas que você sentiu no coração, com certeza Aleluia. a fé de todo mundo vai ser edificada. Então, olha só, Jesus, ele não prometeu riqueza, não prometeu nada. Ele prometeu a salvação.
Então, se você está procurando qualquer outro tipo de coisa que não seja salvação, aleluia. Você tá errado. Muito abençoado, pessoal. Graças a Deus. Obrigado. Precisar. Então, se inscreva no canal e até o próximo Testemunho da Cristo. Amém.